um Palmeiras em crise, que a gente não entendia a crise. Sim. A gente falava, cara, não é também para essa crise, protesto, manifestações o tempo todo, aí Leila da coletiva, aí solta uma pérola para cá, outra pérola para lá, revolta conselheiros, revolta torcedores, mas uma vitória de 5-0 contra o rival faz todo mundo esquecer tudo. E agora tem pela frente o Bahia, que tá desesperado, né, Bruno? Levou 3 do Cruzeiro e tá ali... Entrou na zona o Bahia? Não. E tá ali muito perto da zona do rebaixamento. É verdade, né? Ontem pro Bahia foi boa a derrota do Vasco, né? Então o Vasco fica com 30, o Bahia tem 34, o Goiás tem 31, né? O Bahia tá ali próximo da zona do rebaixamento. Se o Palmeiras vencer amanhã, já vai para a 3ª vitória seguida, né? Há realmente um exagero, assim, crise no Palmeiras. Tá, não é um ano igual aos outros, vinha de 4 derrotas no Brasileiro, uma eliminação na Libertadores. Ok, vai acontecer de ter um ano abaixo, por melhor que seja o time, o elenco, o técnico, enfim. Vai ter um ano que vai estar abaixo, isso é natural, isso acontece. E eu acho que são coisas diferentes, assim, tem a briga da presidente com a torcida e tem a questão de campo, que o Palmeiras teve alguns problemas nesse ano, que isso acontece em qualquer time do mundo. Qualquer time do mundo tem um momento que perde um jogador, aí alguém machuca, outro está em má fase, é um momento que o time cai um pouquinho e você precisa reajustar. E parece que o Palmeiras se reajustou jogando com um terceiro zagueiro. O Luan faz uma dupla função, às vezes 3 zagueiros, e tem momentos no jogo que ele sobe, vira um volante. Então parece que o Palmeiras se reajustou, pelo menos por enquanto, nessa formação. E se vencer o Bahia, vai para a 3ª vitória consecutiva. Primeiro objetivo, terminar entre os 4. Só 4 vão direto para a Libertadores. E se vacilarem, até tentar buscar alguma coisa em relação a título, que por enquanto é distante. Mas ficar entre os 4 é importante, né? O Palmeiras está ali no limite, brigando ali com o Flamengo, com o Bragantino, com o Grêmio, com os 2 Atléticos, pelas vagas diretas, que serão apenas 4 na Libertadores. Bom, a gente tem, né, essa situação do Palmeiras, porque o Bahia está a 3 pontos na zona do rebaixamento. 3 pontos. Só que ele vai jogar na casa do Palmeiras, um Palmeiras que precisa dar satisfação ao seu torcedor, porque assim como o Flamengo, o Palmeiras teve uma temporada frustrante. A do Flamengo é vergonhosa, é vexaminosa, é sem vergonha na cara, é diferente. Agora, o Palmeiras não ganhou nenhum dos títulos de expressão. Pode ganhar o Brasileiro ainda, mas é muito difícil. Não ganhou a Copa do Brasil, foi eliminado pelo rival São Paulo. Não ganhou a Libertadores, onde era favorito contra o Boca, foi eliminado na semifinal. Tem ainda esse respiro do brasileiro para dar uma satisfação ao seu torcedor. E claro, ainda briga por uma vaga direta na Libertadores, que está bem equilibrado ali esse G4. Há muito tempo eu não vejo tanto equilíbrio. Ou seja, o Bahia tá lascado, né, Zé? O Bahia é uma missão, mas é uma missão muito difícil pro Bahia ter que conseguir um resultado positivo contra o Palmeiras no Allianz Parque, porque a gente vai ver aqui. O Santos pega o Corinthians na Neoquímica Arena. Se ganhar, passa o Bahia. O Goiás pega quem, Bruno? Você sabe? Pega um confronto direto, acho que é o Vasco. Vasco, é Goiás e Vasco em Goiás. Goiás e Vasco, se um dos dois ganham, se o Goiás ganha, ele passa o Bahia. Ou empata e aí tem que ver quem tem mais vitória. Se o Vasco ganha, ele aproxima. É um Bahia desesperado contra um Palmeiras que tem que dar satisfação ao seu torcedor, né, Zé? Então, mas eu acho que nessa reta final, boa tarde, pilhado, meus amigos da Jovem Pan, a conta normalmente é feita diferente. Eu acredito que as comissões técnicas estão analisando os jogos em casa, principalmente porque há um fenômeno no futebol brasileiro, com raras exceções, de times que só jogam em casa, que só jogam diante do seu torcedor. Quando sai, apanha à vontade. Claro, tem uns que adoram apanhar fora de casa mais do que outros. Vi de São Paulo até a vitória contra o Cuiabá, o Corinthians também, enfim. Equipes que fora de casa têm feito um campeonato muito ruim. O Bahia tem em casa jogos para fazer, principalmente se contar com um pouco de sorte, os pontos necessários para fugir do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Bahia, na classificação do Campeonato Brasileiro, já tem 34 pontos. Tem gente que trabalha com 45, como sempre, ou seja, faltando 11, mas tem gente que acredita que com 42 é possível até escapar. Ou seja, o Bahia precisaria de 7 pontos. Em casa ele tem jogos, alguns difíceis
difíceis, por exemplo, que podem ficar mais tranquilo. Por exemplo, o Fluminense, né? Ele pega um Fluminense, que geralmente quando vai jogar desfalcado lá, ele pode fazer ponto ali. Ou seja, da final da Libertadores. Exato. Então, o Bahia tem jogos em casa para fazer os pontos necessários sem depender tanto desse jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Aí, você pode até puxar a favor esse contexto, né? Joga sem tanto desespero na casa do Verdão, pode armar ali um pega-ratão, pode até surpreender e buscar os pontos fora de casa. Agora, se você basear no confronto como foi contra o Cruzeiro, você não vai acreditar no Bahia. E no lado do Palmeiras, tem que prestar muito atenção para não derrapar nesses jogos em que ele é muito favorito, né? Perder pontos nessas partidas pode colocar em risco, sim, uma classificação para a fase direta da Copa Libertadores da América, que parece que esse ano deve apontar apenas os 4 primeiros via Campeonato Brasileiro. Você tem o Botafogo já com a vaga praticamente garantida. E aí você tem Bragantino ali do meio também, teoricamente, e hoje isso pode mudar, né? Porque a diferença do Bragantino para os outros não é tão grande assim, não está tão à frente, só joga o melhor futebol, né? Do que muitas equipes aí pleiteando essas vagas. Então o Palmeiras tem que prestar atenção, está ali brigando com o Flamengo, e tem gente chegando, ou seja, ele precisa ganhar. Pensando nisso, ganhar em casa é fundamental para o Palmeiras. Parece que depois da vitória contra o Coritiba e contra o São Paulo, do jeito que foi, o Abel Ferreira já reajustou o time, já passou aquela fase, como toda equipe no Campeonato Brasileiro tem cumprido, tem fase de oscilação. Então, Palmeiras precisa comprovar nesse jogo de amanhã que realmente o técnico tem o time na mão de novo, achou um novo jeito de jogar para somar os pontos nessa briga que é importante. Não pode bobear nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do que o Abel Ferreira falou sobre o Breno Lopes, né, Bruno Prado? Porque você viu o desabafo que ele fez? Ele deixou claro que ele foi injusto com o Breno Lopes. Quando dizem, né? Eu acho que foi uma indireta para quem critica ele por não colocar o Endrick. Né? Pode ser. Pode. Porque muitos falam que ele não coloca o Endrick, pra jogar. E aí ele deixa claro, ó, o Endrick eu não acho injustiça. Mas o Breno Lopes, eu acho que merecia mais chance. Não sei se a gente vai mostrar aí, mas... A gente vai mostrar a declaração, mas pode falar. Ele fala, acho que ele fala bastante ali, mas tem uma hora que ele fala que uma coisa que ele achou que ele foi injusto é que ele passou o Kevin na frente do Breno. Assim, ele pôs o Kevin para titular. Não sei se é só isso que ele quis dizer quando ele disse que foi injusto, mas ele fala, o Kevin fez poucos jogos, eu já coloquei de titular antes de colocar o Breno agora, mais recentemente. Então, eu acho que também tem esse recado, ó, vocês querem botar os moleques? Calma, tem mais gente antes aqui. E ele fala, eu botei o time que queria ou não ganhou do Santos. Eu botei o time que agora eu tô colocando outros jogadores. Ó, vamos escutar aí o que o Abel Ferreira falou, porque o Breno Lopes foi o principal destaque do jogo, né? Foi. Fez 2 gols no São Paulo. O Flávio já falou da ironia aí para jogador escolher as 5 músicas favoritas lá nas redes sociais do Palmeiras. Vamos ouvir o que falou o Abel Ferreira sobre ser injusto, ter sido injusto com o Breno Lopes, que recentemente fez um desabafo, né? Comemorou mostrando o dedo pra organizada, foi lá depois, fez as pazes e o Abel Ferreira falou sobre o jogador. O Breno, já o disse isso várias vezes, talvez seja o jogador aqui no Palmeiras que eu fui mais injusto. Ao contrário do que alguns... Eu até gostava de dizer o nome de alguns jornalistas, mas não lhe vou dar esse tempo de antena. Dizem que eu não gosto deste jogador, ou não gosto daquele, ou prejudiquei aquele. Há um jogador no Palmeiras, que eu já disse à frente de todo o grupo e digo aqui na comunicação social, que eu fui mais injusto. E esse jogador é o Breno. Esse jogador, não estou a dizer que ele vai jogar sempre, foi o jogador mais que eu fui mais injusto. Quando eu olho para a minha consciência e que meti um em função do outro e passei o Kevin na frente dele em vez de ser ele, foi o jogador mais injusto, foi o jogador que pode dizer o treinador comigo foi injusto, mais injustiçado. É o único jogador que pode reclamar disso, dizer o treinador não teve os mesmos olhos comigo do que teve se calhar com outros aqui dentro. É o único, e eu sei disso, e já o disse isso a ele, digo isso aos meus jogadores, e por isso é que eu meti. Fui buscá-lo outra vez, resgatá-lo, mas é tudo o mérito dele. Olha aí, ó, é tudo o mérito dele, fui injusto. A gente sempre fala aqui, né, Bruno, Zé, que o Endrick merecia mais chances. Realmente o Breno, então, merecia mais chances? O Abel realmente foi injusto? Eu acho que o Breno, ele tem bastante chance. Tá? Eu acho que o Abel coloca bastante. Eu acho o Breno Lopes um jogador útil no elenco. Ele, nesse momento, em 2 jogos, nos últimos 2 jogos ele foi titular
E contra o São Paulo foi bem, fez gols, e deve ser titular amanhã contra o Bahia. Ele teve chance, aproveitou e vai ficando, mas eu não consigo ver o Breno como titular por muito tempo. Acho o Breno um cara que ajuda em alguns momentos, já ajudou o Palmeiras. Mas, assim, eu não imagino o Breno por muito tempo como titular. É verdade, uma coisa que o Piperno falou no clássico aqui com o São Paulo, ele está num posicionamento um pouco diferente, né? O Breno normalmente joga bem aberto, né? O Palmeiras, na maior parte do tempo com o Abel, joga num 4-3-3, né? Joga com 3 atacantes muitas vezes, e o Breno joga bem aberto. Com essa formação de 3 zagueiros, os 2 atacantes jogam mais por dentro, e o Breno está jogando mais dentro da área. O Endrick está até rodando mais do que o Breno. E o Breno dentro da área ele está indo bem, né? Vamos ver se nessa função mais dentro da área se não é realmente uma função melhor para ele, porque fora da área, pegando muito na bola, ele não é aquele cara driblador, super criativo, ele é um cara de força, é um cara batalhador, quem sabe mais dentro da área ele consegue render, e o Endrick também acho que fica melhor rodando do que na área. Então, nesses 2 jogos funcionou, mas eu não vejo o Breno titular por muito tempo, não. Mas é justo que amanhã ele seja titular. Jogou bem o Clássico, jogou bem contra o Coritiba e amanhã deve ter uma sequência. E pelo que o Abel falou, né, Zé, ele vai ser o titular. Sim. Se ele falou que foi injusto e vai ter o jogo agora depois de ele fazer 2 gols no Clássico, ele vai ser titular, o Breno Lopes. A pergunta é, o Endrick também vai, na sua opinião? Eu acho que a tendência sim, né? O Endrick tem recebido oportunidades recentemente e eu acho que ele não decepcionou. Essa imprensa que cobrava a titularidade do Endrick, mais minutos para o Endrick, ficou provado quando o Abel escalou que realmente essa imprensa estava certa, porque o Endrick entrou e ajudou o Palmeiras e correspondeu e deu uma resposta positiva. A questão do Breno Lopes, a gente sempre falou, é o pé de coelho e assim, ele está no Palmeiras até hoje em agradecimento pelo gol na final contra o Santos lá da Copa Libertadores da América. Ele entrou em campo diversas vezes nesses últimos anos e nunca foi um jogo decisivo e nunca foi um jogo que você dissesse, o Breno Lopes deve entrar no lugar do Rony, deve entrar no lugar do Dudu, deve entrar no lugar até do Endrick agora, ou de qualquer outro jogador. Eu acho que não é jogador para esse nível, não. É que o Abel Ferreira, ele é bom desse negócio de entrevista, né, rapaz? Especialmente se ele precisa arrumar um foco diferente, alguma coisa. Ele é um showman, ele é bom nisso. E ele introduziu esse tema aí por causa dos gols contra o Palmeiras, que é muito importante. Acho que o Breno Lopes é esse tipo de jogador que, vez ou outra, vai se destacar num jogo, vai fazer um gol importante, vai ser importante, como naquela final. E se eu sou do Palmeiras, eu deixo o Breno Lopes, enquanto ele quiser ficar ali, só aquele gol da Libertadores já vale qualquer renovação de contrato, deixa o rapaz aí e de vez em quando põe pro jogo. O Abel falou, fui injusto com ele. Bom, ele deve saber, né? Isso aí é problema dele. Mas eu acho que não é jogador para ser titular do Palmeiras, por causa desse jogo. Fez 2 gols, foi destaque importante. Mas precisa ter uma sequência maior, né? Para a gente chegar aqui e falar, esse cara tem que ser titular, por que o Abel não colocou ele como titular? Foi injusto. Por um jogo só eu não faria.